Se você quer fundar um clube de futebol hoje, você precisa de uma coisa: dinheiro. Aí você vai lá na Europa, compra algum clube lá, começa a colocar um monte de jogador bom e tenta ganhar a Champions League. A gente tem um monte de clubes nessas últimas décadas que fizeram isso. Mas se nós estivéssemos no final do século XIX, começo do século XX, ou seja, lá em 1890, 1900, o dinheiro não seria a coisa mais importante para você fundar o teu clube. A coisa mais importante para você fundar o seu clube seria a ideologia por trás do seu clube. Você ia precisar de alguma causa, de alguma coisa para que as pessoas começassem a se identificar com o seu clube e passassem a torcer para o seu clube. Isso que é a ideologia por trás do clube, os valores. Mas o que isso tem a ver com o nosso vídeo de hoje, esse assunto complicado aí de ideologia, valores, sei lá o que é isso? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da fundação do Barcelona. Quais que eram essas ideologias por trás da fundação do clube? Quem fundou o clube? Quando fundaram o clube? Tudo isso e mais algumas curiosidades agora para você, então se liga aí. Fala pessoal do canal 7x1, tudo bom? Meu nome é Felipe Augusto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da fundação do Barcelona. Mas antes, por favor, já se inscreve aí no canal, deixe seu like que me ajuda muito, tá bom? Vamos pro vídeo. A história da fundação do Barcelona começa com um homem chamado Hans Max Gamper Heisse. Achou difícil esse nome? O pessoal lá da Catalunha também achou e Hans Max Gamper Heisse passou a ser chamado por Johann Gamper. Johann Gamper era um suíço apaixonado por esportes em geral e ele foi lá para Barcelona no ano de 1898 inicialmente para trabalhar, mas sempre que ele podia ele jogava um futebol ali para dar aquela descontraída. Em 1899, o Johann Gamper simplesmente decidiu formar o seu próprio time de futebol. E para isso ele precisava de pessoas que também estavam interessadas em formar aquele time de futebol junto com ele. Para achar essas pessoas, o que ele fez? Ele escreveu um anúncio em uma revista chamada Los Desportos, lá de Barcelona. Nesse anúncio ele convocava a galera que estava interessada em fundar um clube ali, fundar um time de futebol. Então, no dia 29 de novembro de 1899, o Johann Gamper e mais 11 homens que viram o anúncio se reuniram e fundaram o Futebol Clube Barcelona. E pronto, acabou o vídeo? Lógico que não, né, rapá? Lembra que eu falei no começo do vídeo que para o seu time dar certo você ia precisar ali de uma ideologia, dos valores do clube? O Johann Gamper tinha isso tudo planejado já na cabeça dele. Nesse mesmo dia que eles fundaram o clube, também surgiram os valores do clube, que eram, na verdade, que são Catalunha, democracia, multidesportos e universalidade. O Johann Gamper queria que o clube dele fosse um lugar extremamente democrático, um ambiente aberto a todos ali, um ambiente extremamente inclusivo, independente da origem das pessoas. Só abrindo uma aspas aqui, nessa mesma época, o Charles Miller também estava tentando introduzir o futebol aqui no nosso país, aqui no Brasil. E eu falei no vídeo do Charles Miller lá na semana passada, se você não viu o vídeo você vai ver lá depois quando acabar esse, que o futebol aqui no Brasil começou como um esporte extremamente elitista, então só os brancos e os ricos podiam jogar. Nessa mesma época, então, lá em Barcelona, o Johann Gamper já estava vendo o futebol como uma maneira de inclusão social e não de exclusão como estava sendo aqui no Brasil. Isso só mostra que realmente a gente está um pouquinho atrasado com relação lá aos países do velho continente, né? Mas enfim, voltando para a fundação do Barcelona. Além daqueles 4 valores que eu falei anteriormente, o Johann Gamper também queria que o clube dele representasse fielmente a cidade de Barcelona. Além de dar o mesmo nome, da cidade para o clube, ele também pegou o emblema, lá, o brasão da cidade de Barcelona, para ser o primeiro escudo da história do clube Barcelona, que é esse brasão aqui, ó. Isso só mudou no ano de 1910, quando a diretoria lá do Barça fez um concurso para meio que modernizar esse escudo, e o escudo escolhido foi mais ou menos esse emblema que a gente conhece hoje. Ele só foi sofrendo algumas modificações ao longo dos anos, algumas modernizações. Mas além de representar a cidade de Barcelona, o Johann Gamper também queria que o clube representasse o país que o acolheu quando ele saiu lá da Suíça. E não é a Espanha, e sim a Catalunha. E o Barcelona realmente representa a Catalunha até os dias de hoje. Prova disso é que tem uma frase enorme estampada lá no Camp Nou, aquele mais que um clube. Para os torcedores do Barcelona, o clube realmente representa mais que um clube. Eles representam a seleção da Catalunha. Para terminar, só algumas curiosidades aqui. O Johann Gamper não pôde ser o primeiro presidente da história do Barça porque ele era de menor.
Então, um homem chamado Walter Wilde, eu nem sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, mas o Walter foi escolhido para ser o primeiro presidente da história do Barça. Alguns anos depois, o Johan Gamper também foi o presidente, mas o primeiro foi o Walter. Infelizmente, o idealizador de tudo isso, o Johan Gamper, ele acabou falecendo de uma maneira muito triste. Ele tinha alguns problemas financeiros e sofria de uma grave depressão. Então, no dia 30 de julho de 1930, ele acabou se suicidando. Mas enfim, o legado do Johan Gamper fica aí até hoje. O Barcelona tem 121 anos e ao longo desses 121 anos, a gente percebe que aqueles valores que eu falei no começo do vídeo continuam intactos até hoje. A gente tem vários jogadores de várias etnias jogando lá, incluindo o Messi, que veio lá das categorias de base, é um dos maiores jogadores da história do clube e é argentino, não é catalão. O clube também leva o nome de Barcelona e as cores da Catalunha para o mundo inteiro. Eu tenho certeza que o Johan Gamper está muito feliz e orgulhoso com toda essa história que o clube construiu e vem construindo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, me dá essa força, por favor. Eu fico muito feliz quando vocês se inscrevem, hein? Deixe seu like, compartilhe com seu amigo e se liga aí semana que vem que a gente tem mais vídeos, tá bom? Um beijo, até a próxima e valeu. Até mais.